visible foretaste of the fact that their souls would be condemned forever. Again, it was a cautionary kind of thing. Ego te bautizo, Juana, in nomine Pater. Sinfa se converteu ao cristianismo, pelo menos passou pelos ritos cristãos. Sua filha também foi batizada. Ego te bautizo, Maria, in nomine Patri, et Filii, Espíritu Santo. Mas quando chegaram em casa, Sinfa lavou a água benta da cabeça da filha, a fim de remover todos os resquícios do batismo. Ela continuou vivendo como judia pelos 2 anos seguintes. Então foi denunciada e jogada novamente nas celas da Inquisição. Desta vez não haveria perdão. Sinfa foi condenada. Continuou rebelde até o final. Dos transcritos de Sinfa Cacavi. São vocês que estão perdidos e enganados. E nós, os afortunados, que os anjos de Moisés nos protejam. E não me chamem de Juana, porque esse não é meu nome. Meu nome é Sinfa. A elite de Aragão era formada predominantemente de convertidos, e eles ficaram desesperados. Esse grupo incluía o jurista Jaime de Montesa, chefe de justiça de Saragossa, Francisco de Santa Fé, filho do incendiário sacerdote Jerônimo de Santa Fé, Manuel de Almazón, pai de Pedro de Almazón, e marido da condenada Constança. Todos tesoureiros, banqueiros e até cavaleiros. Os convertidos enviaram um apelo ao rei, reafirmando que aquele era um reino de cristãos, que não existiam hereges no reino, e que os hereges, de qualquer forma, deveriam ser abordados com alertas e persuasão, e não pela força. Se existem tão poucos hereges como se afirma agora, não deveria haver tamanho temor da Inquisição. Ela não será impedida. Estejam certos de que nenhuma causa ou interesse, por maiores que sejam, poderão interferir nos procedimentos. Fevereiro de 1485. Fernando respondeu aos apelos com uma ordem para todos os oficiais de Aragão, pedindo que pegassem em armas e ajudassem os inquisidores. Os convertidos tentaram de tudo para conter a Inquisição. Argumentos jurídicos, apelos a Roma, petições aos monarcas católicos. Mas nada funcionou. A teia da Inquisição se fechava rapidamente sobre os mais ricos e poderosos. Nem mesmo Jaime de Montesa, chefe de justiça de Saragossa, encontraria proteção sob a lei. Foi denunciado por um visitante noturno. Dos testemunhos de Garcia de Jalés. Eu fui até lá durante a noite várias vezes. Estava tendo um caso com a senhora. Às vezes conversávamos e fazíamos amor no andar inferior da casa do senhor de Montesa. Eu soube que os judeus convertidos estavam se reunindo e juntando dinheiro para encontrar uma forma de deter a Inquisição. Vi muitos desses judeus convertidos reunidos com Montesa em sua casa. Em 15 de setembro de 1485, o inquisidor Pedro Arbues daria o primeiro passo em direção à santidade.
O inquisidor Pedro Arbues era o homem mais temido em Saragoça, que tinha em suas mãos todos os poderes da Igreja e do Estado, poderes de vida e morte. Já recebera ameaças e passara a usar um elmo de aço e uma cota de malha sob o hábito para proteção física. O flagelo de Saragoça era um homem devoto, formado em teologia na Universidade de Bolonha. Ele pedia orientação divina. Mas o que recebeu foi uma faca no pescoço, a única área não protegida pela armadura. O inquisidor Pedro Arbues morreu em razão dos ferimentos 48 horas mais tarde. Quase 4 séculos depois, Roma transformaria o inquisidor assassino em santo. The Arbues assassination is a unique event. It's the only time, really, when a group of converts organize to assassinate a high Inquisition official as a way of trying to prevent the Inquisition from being established in their area. And it failed. 17 de outubro de 1485. Um mês após o assassinato do inquisidor, a Inquisição prendeu o distinto jurista Jaime de Montesa. Ele foi interrogado 2 dias mais tarde. O escrevente registrou as negativas de Montesa. Ele negou ter dado ou recebido dinheiro, agora ou em qualquer outro momento. Rejeitou a alegação de que compareceu a reuniões durante as quais a morte do inquisidor foi discutida. Disse que no caso da morte de Arbues, somente um herege louco e desesperado seria capaz de tal ato, porque alguém que põe em risco todos os convertidos é um grande traidor. Jaime de Montesa foi mandado de volta à sua cela. Lá permaneceria durante 22 meses. As leis do reino foram suspensas na caça pelo assassino de Pedro Arbues. Vidal Durango, o primeiro homem a esfaquear o inquisidor, foi também o primeiro a ser capturado. Durango foi torturado e confessou. Recebera dinheiro. Ele deu nomes, implicando todos os líderes convertidos na conspiração. Em uma sucessão de autos de fé, 64 pessoas foram queimadas pelo assassinato do inquisidor. Líderes do comércio e da indústria, governadores da cidade e administradores reais foram dizimados na purgação. Why were they punished so severely? Well, of course, obviously, they had committed treason. They had attacked a royal representative, a man appointed directly by Ferdinand himself. They were attacking royal authority in the Crown of Aragon, and Ferdinand was not going to stand for it. Pedro de Almaçon, cuja mãe Constança fora queimada em efígie, estava entre os convertidos pegos na varredura. O tribunal examinou Pedro para ver se ele era circuncidado.
Então Pedro foi colocado em uma cela onde seria deixado pelos 2 anos seguintes. (10 de agosto de 1487). Depois de 22 meses de encarceramento, o idoso jurista Jaime de Montesa foi interrogado uma segunda vez. Torturado no estrapado, um aparelho projetado para causar dores excruciantes, enquanto os braços da vítima eram deslocados. O escrevente descreveu o procedimento. Durante essa tortura, o dito senhor Montesa foi puxado com a corda por 6 mãos, alçado sobre o chão, e foi mantido em tal tortura durante o tempo em que 3 credos foram rezados. De Montesa disse aos inquisidores o que eles queriam ouvir. Dos transcritos de Jaime de Montesa. A única solução que vimos foi matar o inquisidor. Levou muito tempo para contratarmos as pessoas certas. Pagamos a eles 800 florins de ouro para assassiná-lo. Assim que Arbues foi morto, eu me encontrei com os outros. Eles estavam felizes. A Inquisição já podia acusar Montesa. It's a mistake to torture people. However, torture was regarded as a perfectly justified, legitimate way of producing evidence, and it was therefore legally justified. 20 de agosto de 1487. Jaime de Montesa foi condenado. Jaime de Montesa. Por acusações que nada tinham a ver com o assassinato de Pedro Arbues. Consideramos verdade que o dito Jaime de Montesa, sendo um cristão batizado, converteu-se aos ritos e cerimônias judaicas porque louvava a lei de Moisés e porque comprava carne com a mãe no açougue dos judeus e porque comia comida judaica, pão sem fermento na Páscoa dos hebreus, e porque comparecia a casamentos judeus, e porque é suspeito de ter sido circuncidado. Jaime de Montesa foi decapitado. One of the outcomes of the Arbues affair was that the church and the monarchy together exerted such power that no challenges to the Inquisition ever succeeded after that. Juro y declaro de todo corazón que creo que la ley de Jesucristo, nuestro Señor, O jovem Pedro de Almaçon teve melhor sorte. Concordou em abjurar, renunciar à sua fé e aceitar Cristo. Foi sentenciado ao exílio, um destino que se reservaria para todo o seu povo. No final do século XV, os monarcas estavam prestes a alcançar seu objetivo: um Estado, uma religião. Tornara-se intolerável a presença dos muçulmanos no sul. Os reis retomaram a guerra contra a Granada. 2 de janeiro de 1492. Após anos de guerra, os reis católicos completaram a reconquista cristã contra a Granada. Fernando e Isabel tomaram posse do grande Palácio Mouro, o Alhambra. Era um momento extraordinário da história. Cristóvão Colombo, um marinheiro de Gênova, lá esteve para desfrutar da vitória. Encantada com o triunfo, Isabel decidiu financiar sua expedição. Colombo recebeu o título de Almirante do Mar Oceano. Era um ótimo momento para o inquisidor-geral. Tomás de Torquemada propôs a solução final: a expulsão dos judeus. Vossa Majestade sabe muito bem como estou determinado a eliminar a heresia de vosso reino. Mas é impossível concluir essa tarefa enquanto ainda restar um único judeu em suas terras.